Um milionário retorna à sua cidade natal para visitar a mãe na antiga casa familiar, mas ao cruzar o portão que guarda suas memórias, depara-se com o impensável. Sua ex-esposa, grávida, vivendo sob o mesmo teto que um dia foi deles. O que acontece a seguir vai te deixar sem fôlego. O sol de outubro caía como mel dourado sobre as ruas de paralelepípedos de ouro preto, pintando as fachadas coloniais com tons quentes que pareciam sussurrar segredos do passado. Rodrigo Bastos ajeitou o nó da gravata de seda italiana, enquanto seu Mercedes preto deslizava pelas ruas cada vez mais estreitas e familiares. Fazia 5 anos desde a última vez que pisara naquele bairro. 5 anos desde que deixara para trás a modéstia de suas origens para construir um império na exportação de artesanato brasileiro. Suas mãos, agora macias por anos de trabalho de escritório, contrastavam dramaticamente com as mãos calejadas que ele lembrava de sua juventude, quando ajudava a mãe na pequena oficina de cerâmica da família. O aroma de incenso e café que emanava das casas vizinhas o transportou imediatamente à infância, despertando uma mistura de nostalgia e ansiedade que não sentia há anos. A casa de adobe de sua mãe surgiu diante dele como um fantasma do passado, pequena e humilde comparada à sua mansão em São Conrado, mas carregada de um calor que nenhuma de suas propriedades modernas conseguira replicar. As buganvílias que sua mãe cultivava com tanto amor ainda trepavam pelas paredes descascadas, criando um mosaico natural de roxo e rosa que contrastava com o branco desgastado da fachada. Rodrigo decidira fazer essa visita surpresa após meses de insônia e uma crescente sensação de vazio que nem o sucesso nem o dinheiro haviam conseguido preencher. Seu terapeuta na cidade lhe sugerira que se reconectasse com suas raízes, embora jamais tivesse mencionado à mãe que visitava um psicólogo. O orgulho masculino que herdara de gerações anteriores o impedia de admitir qualquer tipo de vulnerabilidade, mesmo para si mesmo. Ao se aproximar do portão de ferro enferrujado, seus dedos tremeram levemente enquanto buscava as chaves que sempre conservara, um vestígio sentimental que jamais tivera a coragem de descartar. O metal frio contra sua palma lembrou-lhe as manhãs de infância, quando ajudava a abrir a oficina antes do amanhecer, quando a vida era simples e as preocupações se limitavam a ter argila suficiente para o dia. Mas o que viu ao abrir o portão roubou-lhe o fôlego e fez com que as chaves caíssem no chão com um tilintar metálico que ressoou como um prenúncio. Ali, saindo pela porta principal da casa, estava Helena. Sua Helena. A mulher que abandonara 5 anos atrás, quando sua ambição superara sua capacidade de amar, quando o medo do compromisso fora mais forte que a promessa de casamento que compartilharam. Helena parecia diferente, mais madura, com o cabelo castanho preso num coque desajeitado que emoldurava um rosto que conservava a mesma beleza serena que o cativara desde o primeiro dia. Mas havia algo mais, algo que fez o mundo parar ao seu redor. Estava grávida, visivelmente nos últimos meses de gestação, com uma barriga redonda que se pronunciava sob seu vestido de algodão azul. O tempo cristalizou-se naquele instante. O canto dos pássaros cessou, o murmúrio distante do trânsito desapareceu, e só restaram eles dois, separados por anos de silêncio e feridas não curadas, unidos por um passado que parecia impossível de enterrar. As sacolas de compras que Helena carregava nas mãos caíram no chão de pedra irregular, criando um estrondo que quebrou o feitiço do momento e despertou toda a quadra do torpor da tarde. Os olhos de Helena, aqueles olhos cor de avelã que ele vira brilharem de amor e depois se nublarem de dor durante a separação, o olharam com uma mistura de surpresa, pânico e algo que não conseguiu identificar. Era alívio? Era medo? A expressão em seu rosto era tão complexa quanto os sentimentos que agora se agolapavam no peito de Rodrigo, ameaçando sufocá-lo. A porta da casa se abriu completamente,
e surgiu a mãe de Rodrigo, Maria Helena, uma mulher de 70 anos que parecia ter envelhecido uma década nos 5 anos de ausência do filho. Seus olhos, os mesmos olhos escuros que Rodrigo herdara, brilharam com uma mistura de alegria e culpa que ele não conseguiu interpretar naquele momento, mas que mais tarde entenderia como a expressão de alguém que guardara segredos pesados demais para seu coração idoso. "Rodrigo, meu menino", murmurou Maria Helena com a voz embargada pela emoção, enquanto se aproximava com passos incertos, apoiando-se numa bengala que ele não se lembrava que ela precisasse antes. A deterioração de sua saúde era evidente em cada linha nova de seu rosto, na curvatura de suas costas, antes eretas, no tremor sutil de suas mãos que um dia moldaram as mais belas cerâmicas do bairro. Os minutos que se seguiram transcorreram em uma névoa de desconforto palpável. Rodrigo ajudou Helena a recolher as compras derramadas, evitando deliberadamente o contato visual, suas mãos roçando acidentalmente ao alcançarem o mesmo tomate maduro, enviando descargas elétricas por seus braços que pensava ter esquecido para sempre. O aroma familiar de seu perfume, misturado ao cheiro de ervas frescas e pão de queijo recém-feito, criava uma sinfonia olfativa que o transportava diretamente aos domingos pela manhã, quando tomavam café da manhã juntos na pequena cozinha. Maria Helena observava a cena com uma mistura de esperança e apreensão, suas mãos entrelaçadas sobre a bengala enquanto murmurava uma oração silenciosa. Sonhara com aquele momento por anos, mas agora que finalmente chegara, percebia que a realidade era muito mais complexa e dolorosa do que imaginara. Os segredos que guardara pesavam sobre seus ombros como pedras, e a culpa de ter orquestrado parcialmente aquela situação começava a roer sua consciência. "Há quanto tempo?" começou a perguntar Rodrigo, mas as palavras se afogaram em sua garganta. Não sabia como terminar aquela pergunta sem soar acusatório ou desesperado. Quanto tempo Helena estava grávida? Quanto tempo morava com sua mãe? Quanto tempo esperara por aquele momento ou temera que ele chegasse? Helena endireitou-se lentamente, uma mão instintivamente protegendo o ventre, enquanto a outra se agarrava ao batente da porta, como se precisasse de apoio físico para o que estava prestes a dizer. "Cheguei há 3 meses", disse finalmente, sua voz mal um sussurro que o vento de outubro ameaçava levar. "Perdi meu emprego no Rio de Janeiro e... Sua mãe me ofereceu ficar aqui até o bebê nascer." A simplicidade daquela explicação contrastava dramaticamente com a complexidade de emoções que Rodrigo sentia borbulhar em seu interior. 3 meses. Helena estivera morando a poucos metros de onde ele crescera por 3 meses, e sua mãe não lhe dissera nada. A sensação de traição se misturava a um alívio inexplicável de saber que ela estava segura, protegida sob o teto familiar que ele abandonara em busca de algo maior. "O pai..." começou a perguntar Rodrigo, mas Helena o interrompeu com um gesto seco da mão, uma barreira invisível, mas definitiva que se ergueu entre eles como um muro de tijolos. "Não é algo que lhe diga respeito", respondeu com uma firmeza que contrastava com a vulnerabilidade evidente de sua situação. Seus olhos endureceram por um momento, lembrando toda a dor daquela separação, todas as promessas quebradas e as noites de choro que ele nunca presenciara. Maria Helena pigarreou suavemente, rompendo a tensão que se tornara quase sólida no ar. "Entrem, por favor. O sol está forte e Helena precisa descansar." Sua voz carregava a autoridade maternal que mantivera a ré as travessuras de Rodrigo durante a infância e que agora parecia ser a única força capaz de mediar aquela situação impossível. O interior da casa atingiu Rodrigo com uma onda de lembranças tão intensa que ele teve que se apoiar na parede para manter o equilíbrio. Tudo estava exatamente como se lembrava. Os móveis de madeira escura que seu avô entalhara à mão,
Os xales coloridos pendurados em ganchos de ferro forjado, as fotografias familiares que documentavam gerações de bastos que haviam vivido, amado e morrido naquelas mesmas habitações. Mas havia mudanças sutis que falavam da presença de Helena. Um xale diferente pendurado ao lado dos tradicionais, uma xícara de chá de camomila sobre a mesa que sua mãe nunca bebia, livros de criação de filhos empilhados ao lado dos romances que Maria Helena devorava. Esses pequenos detalhes criavam um mosaico de domesticidade que era ao mesmo tempo familiar e estranho, como um sonho que se tornara realidade, mas não exatamente como se imaginara. A cozinha, o coração da casa, emanava o aroma característico de canela e café que marcara toda a infância de Rodrigo. Mas agora se misturava com algo mais. Um perfume floral que ele reconheceu imediatamente como o shampoo que Helena usara durante todos os anos de seu relacionamento. Essa combinação olfativa criava uma nostalgia tão intensa que era fisicamente dolorosa, como se alguém estivesse apertando seu coração com um punho invisível. Helena se movia pela cozinha com uma familiaridade que sugeria que encontrara seu lugar naquela casa, que fora adotada não só como hóspede, mas como família. Preparou café com os movimentos precisos de alguém que conhecia a rotina perfeitamente, sabendo exatamente onde encontrar as xícaras de porcelana que só eram usadas para ocasiões especiais, lembrando sem esforço que Maria Helena preferia seu café com uma pitada de canela. "Como estão os negócios?" perguntou Helena enquanto servia o café. Uma pergunta aparentemente casual, que carregava o peso de 5 anos de curiosidade não satisfeita. Seus olhos evitaram os de Rodrigo enquanto fazia a pergunta, como se não estivesse completamente segura de querer saber a resposta. Rodrigo tomou um gole do café, ganhando tempo enquanto formulava uma resposta. A verdade era que os negócios tinham sido extraordinariamente bem-sucedidos. Sua empresa exportava artesanato brasileiro para mais de 20 países, empregava centenas de artesãos locais e lidera a vida de luxo que sempre sonhara. Mas também sabia que falar de seu sucesso naquele momento, diante de Helena grávida, e obviamente em circunstâncias difíceis, soaria como crueldade. "Vão bem", respondeu finalmente, a modéstia em sua voz contrastando dramaticamente com a ostentação de suas roupas e seu carro estacionado do lado de fora. "Consegui estabelecer algumas conexões internacionais importantes." Maria Helena trocou um olhar significativo com Helena, uma comunicação silenciosa que não passou despercebida para Rodrigo, mas cujo significado ele não conseguiu decifrar. Havia segredos naquele olhar, acordos não verbais e conhecimento compartilhado que o excluíam completamente, fazendo-o sentir-se como um estranho na casa onde nascera. A tarde se desvanecia lentamente, enquanto os três permaneciam sentados ao redor da mesa de madeira gasta, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos pelo desconforto compartilhado. O tic-tac do velho relógio de parede, um som que embalara a infância de Rodrigo, agora parecia marcar cada segundo de tensão não resolvida. As sombras se alongavam pelas janelas, criando padrões de luz e escuridão que dançavam sobre os rostos dos 3 ocupantes da cozinha. Rodrigo observava discretamente Helena, notando as mudanças que 5 anos haviam trazido ao seu rosto. Havia novas linhas ao redor de seus olhos, testemunhos silenciosos de experiências que ele não compartilhara, de dores e alegrias das quais estivera ausente. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora mostravam pequenas cicatrizes e calos que falavam de trabalhos duros e necessidades econômicas que ele nunca tivera que enfrentar após alcançar o sucesso. "Vai ficar para jantar?" perguntou Maria Helena com uma esperança mal disfarçada na voz, rompendo o silêncio que se tornara quase insuportável.
Seus olhos suplicantes se dirigiam ao filho com a mesma expressão que usara quando era criança e queria convencê-lo a fazer algo que sabia que ele não queria fazer. Rodrigo hesitou, ciente de que ficar significaria prolongar aquela situação surreal, mas também sabendo que ir embora agora seria uma crueldade imperdoável para com sua mãe, que claramente esperara aquele momento por muito tempo. Não quero incomodar, murmurou, dirigindo um olhar fugaz para Helena. Não é incômodo, interveio Helena surpreendentemente, sua voz suave, mas firme. É sua casa também. A generosidade daquele gesto o atingiu como um soco no estômago, lembrando-lhe a nobreza de caráter que fora uma das razões pelas quais se apaixonara por ela originalmente, e uma das razões pelas quais fugira quando sua própria covardia emocional o fizera sentir-se indigno daquela bondade. Enquanto Maria Helena começava os preparativos para o jantar, movendo-se pela cozinha com a lentidão que a idade impusera aos seus movimentos antes ágeis, Rodrigo e Helena encontraram-se sozinhos pela primeira vez em 5 anos. O peso de tudo o que não fora dito entre eles preenchia o ar como fumaça espessa, dificultando a respiração normal. "Você está bem?" perguntou Rodrigo finalmente, a pergunta saindo de sua garganta como um sussurro rouco. Era uma pergunta simples na superfície, mas ambos sabiam que carregava o peso de anos de preocupação silenciosa, de noites em que ele se perguntara onde ela estaria, se estaria segura, se seria feliz. Helena acariciou inconscientemente o ventre protuberante, um gesto protetor que Rodrigo vira outras mulheres grávidas fazerem, mas que cobrava uma intensidade particular quando era Helena quem o fazia. "Estou bem", respondeu, mas sua voz carregava matizes de cansaço e preocupação que contradiziam a simplicidade de sua resposta. "O pai", começou Rodrigo novamente, incapaz de deixar ir aquela pergunta que o atormentava como uma espinha cravada no coração. "Não está em nossas vidas", cortou Helena com uma finalidade que não admitia mais perguntas. "É tudo o que você precisa saber." Havia dor naquela resposta, mas também uma força que Rodrigo não se lembrava nela, como se os anos difíceis tivessem temperado seu caráter como o fogo tempera o aço. O celular de Rodrigo vibrou contra sua perna, um lembrete do mundo exterior que deixara temporariamente para trás. Era uma mensagem de sua assistente sobre uma reunião importante no dia seguinte, sobre contratos multimilionários e decisões corporativas que, de repente, pareciam insignificantes comparadas a estar sentado naquela cozinha, enfrentando a realidade da mulher que amara e perdera. "Trabalho", explicou, desculpando-se enquanto desligava o telefone, mas não antes que Helena notasse a tela cheia de notificações, evidência de uma vida ocupada e bem-sucedida que contrastava dramaticamente com a tranquilidade forçada daquela casa. "Sempre o trabalho", murmurou Helena com um sorriso que não chegou aos olhos, um eco de velhas discussões que haviam contribuído para a destruição de seu relacionamento. Algumas coisas nunca mudam. A acusação implícita naquelas palavras o feriu mais profundamente do que esperava, porque sabia que era verdade. Mesmo agora, naquele momento crucial, parte de sua mente continuava preocupada com os negócios, com as reuniões, com o império que construíra à custa de tudo o mais. Tornara-se exatamente o tipo de homem que prometera não ser, o tipo de homem que desprezara quando jovem e idealista. Maria Helena retornou à mesa com uma travessa de pão de queijo, o quitute que fora o favorito de Rodrigo durante a infância e que ela preparava apenas em ocasiões especiais. O aroma do queijo curado e do polvilho o transportou imediatamente aos jantares em família de sua juventude, quando as maiores preocupações da vida eram os exames escolares, e se teria dinheiro suficiente para levar Helena ao cinema nos sábados à noite. "Lembrei que era seu favorito", disse Maria Helena, com um sorriso trêmulo,
colocando o prato à sua frente com o cuidado cerimonial que sempre caracterizara seus gestos maternos. Era uma oferta de amor incondicional, um convite a retornar para casa, não só fisicamente, mas emocionalmente. Enquanto comiam, a conversa fluiu cautelosamente para território mais seguro. Lembranças compartilhadas do bairro, notícias de antigos vizinhos, pequenas histórias que construíam pontes sobre o abismo de 5 anos de separação. Mas sob essa superfície de normalidade, todos sabiam que estavam cuidadosamente evitando as perguntas mais importantes, adiando confrontos que não poderiam evitar para sempre. A gravidez de Helena era como um elefante na sala, impossível de ignorar, mas complexa demais para ser abordada diretamente. Rodrigo se surpreendeu observando seus gestos, a maneira como se acomodava na cadeira para aliviar a pressão nas costas, como suas mãos se pousavam protetoramente sobre o ventre quando ria. Havia uma beleza maternal nela que era nova e cativante, mas que também lhe lembrava dolorosamente tudo o que perdera por sua covardia. A primeira semana de convivência forçada transcorreu como uma dança cuidadosamente coreografada de evitação mútua. Rodrigo decidira ficar indefinidamente, uma decisão que tomara impulsivamente, mas que a cada dia se sentia mais como uma necessidade do que como uma escolha. Instalara seu escritório temporário no pequeno quartinho que um dia fora seu quarto de adolescente, transformando o espaço onde sonhara com conquistas futuras no centro de comando de seu império presente. As manhãs estabeleceram sua própria rotina peculiar. Rodrigo acordava ao amanhecer, condicionado por anos de disciplina empresarial, mas agora encontrava Helena já desperta na cozinha, preparando o café da manhã com os movimentos lentos, mas decididos que a gravidez avançada impusera a seu corpo. O aroma do café recém-moído e do pão de queijo quente enchia a casa como uma bênção matutina, criando uma atmosfera de domesticidade que era ao mesmo tempo reconfortante e profundamente perturbadora para um homem que vivera 5 anos alimentando-se de comida de restaurantes caros e cafés de máquina. Helena estabelecera seus próprios limites invisíveis, mas firmes. Falava com ele apenas quando necessário, respondia às suas perguntas com cortesia profissional, mas nunca iniciava conversas que fossem além do estritamente funcional. Era como viver com um fantasma educado, mas distante, uma presença que preenchia os espaços, mas que permanecia emocionalmente inalcançável. Maria Helena observava essas trocas com a paciência de uma mulher que vivera o suficiente para entender que algumas feridas precisavam de tempo para curar, mas também com a urgência crescente de alguém que sabia que seu próprio tempo estava se esgotando. Seus episódios de fadiga se tornaram mais frequentes, e embora tentasse ocultá-los de seus hóspedes, Rodrigo começara a notar as pequenas pausas que ela fazia entre atividades, a maneira como se apoiava contra as paredes quando pensava que ninguém a via. Foi durante uma dessas manhãs tensas que o telefone de Rodrigo tocou com a chamada que mudaria tudo. Seu advogado, com voz grave e preocupada, informou-o de que a Receita Federal iniciara uma investigação formal sobre as práticas fiscais de sua empresa. Não era uma auditoria de rotina, mas uma investigação completa que implicava suspeitas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. "Isso é impossível", murmurou Rodrigo, sua voz mal audível enquanto o sangue esvaía de seu rosto. "Todos os nossos livros estão em ordem, todos os pagamentos estão documentados." Mas mesmo enquanto proferia essas palavras, sabia que no mundo dos negócios brasileiros a aparência de impropriedade podia ser tão destrutiva quanto a impropriedade real. Helena, que estivera fingindo não ouvir da cozinha, aproximou-se silenciosamente. Apesar de tudo o que acontecera entre eles, apesar da dor e da distância, não pôde deixar de sentir uma pontada de preocupação
ao ver a desolação no rosto do homem que um dia amara completamente. "O que significa isso?" perguntou Maria Helena, que captara fragmentos suficientes da conversa para entender que algo grave estava acontecendo. Suas mãos tremeram levemente enquanto se agarrava à sua xícara de café, como se fosse uma âncora em uma tempestade que mal começava. "Significa que tudo pelo que trabalhei durante esses anos pode desaparecer", respondeu Rodrigo com uma amargura que surpreendeu até a ele mesmo. "Significa que alguém quer me destruir e aparentemente sabe exatamente como fazê-lo." A ironia da situação não passou despercebida a nenhum dos presentes. Rodrigo voltara para casa procurando algo que perdera, apenas para descobrir que poderia perder tudo o que ganhara no processo. Era como se o universo decidisse forçá-lo a escolher entre o passado e o futuro, entre o amor e o sucesso, entre o homem que fora e o homem em que se tornara. Durante os dias seguintes, a casa se encheu de uma energia frenética enquanto Rodrigo tentava lidar com a crise à distância. Seu telefone tocava constantemente com chamadas de advogados, contadores e sócios comerciais. Cada conversa mais tensa que a anterior. Os clientes internacionais começaram a expressar preocupações sobre seus contratos, uma forma educada de dizer que estavam se preparando para abandonar o barco se as coisas ficassem feias. Helena observava esse drama se desenrolar com sentimentos complexos. Parte dela sentia uma satisfação amarga ao ver que o sucesso que Rodrigo priorizara sobre seu relacionamento agora se desmoronava. Mas uma parte maior, a parte que lembrava do jovem idealista que sonhara em mudar o mundo através dos negócios éticos, sentia dor por seu sofrimento. "Há algo que eu possa fazer?" perguntou ela uma noite, encontrando-o no escritório cercado por papéis e com olheiras que falavam de noites sem dormir. A pergunta a surpreendeu. Não planejara oferecer ajuda, mas as palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las. Rodrigo ergueu o olhar dos documentos que estivera estudando, seus olhos injetados de sangue, encontrando os dela pela primeira vez em dias. "Não", respondeu suavemente, mas com uma gratidão que transformou completamente sua expressão. "Mas obrigada por perguntar. Significa mais do que você pode imaginar." Naquela noite, pela primeira vez desde sua chegada, Helena não conseguiu dormir. Encontrou-se caminhando pela casa silenciosa, suas mãos acariciando o ventre, enquanto o bebê se movia inquieto em resposta à sua agitação emocional. Trabalhara tanto para construir muros ao redor de seu coração, para proteger-se do homem que a abandonara quando mais precisara dele, mas vê-lo vulnerável e assustado começara a rachar essas defesas. Da janela da sala, podia ver a luz acesa no escritório, onde Rodrigo provavelmente continuava trabalhando em uma solução que talvez não existisse. O homem que construíra um império agora estava sozinho com seus medos, exatamente como ela estivera sozinha com os seus durante todos esses anos. O segundo obstáculo chegou como uma avalanche 3 semanas após o primeiro. Os principais clientes internacionais de Rodrigo, empresas que haviam sido a espinha dorsal de seu sucesso por anos, começaram a cancelar contratos com desculpas cada vez mais transparentes. Reestruturação de fornecedores, mudanças em políticas corporativas, decisões estratégicas do conselho diretor, todas eram formas educadas de dizer que não queriam estar associados a uma empresa sob investigação fiscal. A chamada mais devastadora veio de Klaus Weber, o executivo alemão que fora um de seus primeiros e mais leais clientes. Sua voz, usualmente calorosa e amigável, soava formal e distante através da linha telefônica internacional. "Rodrigo, espero que entenda nossa posição", dizia Klaus com sotaque que um dia achara encantador, mas que agora soava como uma sentença de morte. "Temos responsabilidades com nossos acionistas. Não podemos nos permitir o risco de associação até que esta situação seja resolvida.
Cada cancelamento era como uma martelada contra a estrutura que construíra tão cuidadosamente. Rodrigo podia ver seu império desmoronar em tempo real, não por suas próprias falhas, mas pela percepção de impropriedade que alguém havia semeado deliberadamente. A paranoia começou a se estabelecer como uma névoa tóxica em sua mente. Quem quereria destruí-lo? Que inimigos fizera em sua ascensão ao sucesso? Helena havia começado a observar sua deterioração com uma preocupação crescente que a incomodava profundamente. Não queria sentir compaixão por ele, não queria que sua dor a afetasse, mas era impossível ignorar a transformação do homem confiante e bem-sucedido que chegara um mês atrás, naquela versão demacrada e obcecada que passava as noites em claro, revisando documentos que já revisara centenas de vezes. Numa tarde particularmente quente, enquanto o ventilador de teto lutava inutilmente contra o calor sufocante, Helena encontrou Rodrigo dormindo sobre sua mesa, cercado por papéis amassados e xícaras de café frio. A imagem lembrou-a dolorosamente dos dias de faculdade, quando ele estudava para exames importantes, quando ela costumava levar-lhe lanches e convencê-lo a fazer pausas. A ternura que sentiu a assustou tanto que saiu do quarto imediatamente. Isso não pode continuar, disse Maria Helena naquela noite, depois que Rodrigo recusara o jantar pela terceira vez consecutiva. A idosa observara a dinâmica entre seu filho e Helena, com a sabedoria de alguém que vivera o suficiente para reconhecer o amor teimoso quando o via. Ele está se matando, e você está se matando vendo-o sofrer. Não é assunto meu, respondeu Helena, mas sua voz carecia de convicção. Ele escolheu essa vida. Ele escolheu essas prioridades. E você escolheu amá-lo uma vez, replicou Maria Helena com a franqueza brutal que só as mães podem se permitir. Esse tipo de amor não desaparece simplesmente porque decidimos que deveria fazê-lo. Aquela conversa ressoou na mente de Helena por dias. Encontrava-se levando comida para ele no escritório sem que ele pedisse, deixando copos de água fresca ao lado de seu cotovelo, quando ele estava muito absorto no trabalho para anotá-la. Pequenos gestos de cuidado que emergiam de um lugar profundo em seu coração, que acreditara selado para sempre. A situação complicou-se ainda mais quando Helena começou a receber suas próprias chamadas perturbadoras. Seu ginecologista na cidade estivera tentando contatá-la para informá-la sobre alguns resultados de exames que requeriam atenção imediata. Mas, sem plano de saúde e sem recursos financeiros, as opções de Helena eram limitadas. A clínica local tinha uma lista de espera de meses para novos pacientes, e os médicos particulares custavam mais dinheiro do que ela tinha. Uma noite, enquanto Rodrigo trabalhava no escritório e Maria Helena dormia, Helena encontrou-se na cozinha, chorando silenciosamente sobre uma xícara de chá de camomila. O peso de sua situação, a preocupação com o bebê, o estresse de viver na mesma casa que Rodrigo e a incerteza sobre o futuro haviam se acumulado até se tornarem avassaladores. Helena! A voz de Rodrigo a sobressaltou. Ele saíra do escritório para buscar mais café e a encontrara na mesa da cozinha, com lágrimas escorrendo pelas bochechas na penumbra da luz noturna. O que houve? Está tudo bem com o bebê? A preocupação genuína em sua voz quebrou as últimas defesas de Helena. Sem pensar nas consequências, sem considerar as implicações, contou sobre a chamada do médico, sobre os exames pendentes, sobre seus medos de que algo pudesse estar errado com o bebê. As palavras saíam dela como água de uma barragem rompida, anos de ansiedade contida, derramando-se sobre a mesa da cozinha, onde uma vez planejaram seu futuro juntos. Rodrigo a ouviu em silêncio, seu próprio estresse temporariamente esquecido diante da angústia da mulher, que carregava um filho que não era dele, mas que claramente amava como se fosse.
Quando ela terminou de falar, ele se aproximou lentamente, como se aproximasse de um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Iremos ao médico amanhã, disse simplesmente sua voz firme, com uma decisão que tomara sem deliberação consciente. Ao melhor especialista em maternidade de São Paulo. Não importa o quanto custe. Helena ergueu o olhar para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você não pode fazer isso, não é sua responsabilidade. Tem razão, admitiu ele, sentando-se na cadeira à frente dela. Não é minha responsabilidade, mas é minha escolha. E depois de toda a dor que te causei, é o mínimo que posso fazer. O silêncio que se seguiu estava carregado de tudo o que não haviam dito em 5 anos, de desculpas nunca pronunciadas e perdões nunca concedidos. Pela primeira vez desde sua chegada, os olhos de Helena encontraram completamente os dele, sem barricadas ou defesas. Apenas 2 seres humanos reconhecendo sua mútua vulnerabilidade em meio às tempestades que escolheram enfrentar sozinhos. Naquele momento, sem se dar conta, haviam dado o primeiro passo para a reconstrução de algo que pensavam ter sido destruído para sempre. Não era amor, ainda não, mas era algo mais poderoso em alguns aspectos. Era compaixão mútua, reconhecimento de humanidade compartilhada e a primeira rachadura nos muros que haviam construído para se protegerem um do outro. A primeira revelação chegou como um terremoto emocional que reconfigurou completamente a paisagem de suas suposições. Era uma manhã de novembro particularmente fria, quando Helena, após dias de luta interna, finalmente encontrou coragem para revelar a verdade que vinha carregando como uma pedra no peito. Rodrigo acabara de voltar da clínica médica, onde confirmaram que tanto Helena quanto o bebê estavam perfeitamente saudáveis, e a tensão que ele vinha carregando relaxara o suficiente para permitir uma conversa real. Há algo que você precisa saber sobre o bebê, disse Helena, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa da cozinha, evitando o contato visual que sabia que tornaria mais difícil o que tinha a dizer. Não é o que você pensa. Rodrigo sentiu seu estômago contrair-se com uma mistura de antecipação e temor. Por semanas ele evitara fazer perguntas diretas sobre a paternidade do menino, assumindo o pior, construindo narrativas em sua mente sobre infidelidades e novos relacionamentos que alimentaram tanto sua dor quanto seu sentimento de perda. O bebê não é meu, continuou Helena, sua voz mal um sussurro, mas cada palavra caindo no silêncio da manhã como gotas de chuva em água calma. Quero dizer, biologicamente não é meu. Era da minha irmã Carmen. A confusão tomou conta do rosto de Rodrigo enquanto processava essa informação, que não se encaixava em nenhum dos cenários que imaginara. Carmen, a irmã mais nova de Helena, sempre fora como uma irmã para ele também, durante os anos de seu relacionamento. Era uma mulher vivaz e rebelde que deixara Ouro Preto para estudar arte na Europa, mandando postais ocasionais, mas mantendo contato mínimo com a família. Carmen morreu em um acidente de carro em Barcelona há 8 meses, continuou Helena, as lágrimas começando a rolar por suas bochechas como rios silenciosos. Estava grávida de 7 meses. Os médicos conseguiram salvar o bebê, mas Carmen... Sua voz se quebrou completamente e pela primeira vez desde o reencontro, toda a compostura que mantivera desmoronou. Rodrigo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Todas as suas suposições, todos os seus julgamentos silenciosos, toda a narrativa que construíra sobre traição e abandono, evaporaram instantaneamente. Em seu lugar, ficou uma compreensão devastadora da carga que Helena vinha carregando sozinha. Não apenas a dor de perder a irmã, mas a responsabilidade avassaladora de criar o sobrinho como se fosse seu. "Por que não me disse?", perguntou sua voz rouca de emoção. "Por que deixou que eu pensasse? Porque era mais fácil",
admitiu Helena, enxugando os olhos com o dorso da mão. Porque se você pensasse que eu segui em frente, que encontrei outra pessoa, talvez ficasse onde estava e me deixasse em paz para reconstruir minha vida. Não tinha forças para explicar, para reviver a dor de perder Carmen cada vez que alguém perguntava. A magnitude do sacrifício de Helena o atingiu como uma onda gigante. Deixara seu emprego na capital. Assumira a responsabilidade de um bebê que não era seu. Enfrentara sozinha a gravidez e todas as suas complicações. Tudo isso enquanto lidava com o luto pela irmã. E ele estivera ali, preocupando-se com investigações fiscais e contratos cancelados, problemas que empalideciam em comparação com o que ela enfrentara. Helena, começou, mas parou, percebendo que não havia palavras suficientes para expressar a mistura de admiração, culpa e ternura que sentia. Em vez de falar, fez algo que não fazia há anos. Aproximou-se lentamente e, quando ela não se afastou, a abraçou. O abraço foi hesitante no início, como se ambos estivessem provando águas desconhecidas, mas gradualmente se aprofundou até se tornar algo desesperado e necessário. Helena chorou contra seu ombro enquanto ele acariciava seus cabelos e, pela primeira vez em meses, sentiu que não estava completamente sozinha com sua dor. Sinto muito, murmurou Rodrigo repetidamente, as palavras insuficientes, mas sinceras. Sinto muito pela Carmen. Sinto muito que você tenha tido que passar por isso sozinha. Quando finalmente se separaram, algo fundamental mudara entre eles. Não era que a dor do passado tivesse desaparecido, mas agora estava contextualizada por uma compreensão mais profunda dos sacrifícios e lutas que cada um enfrentara. Helena revelara sua vulnerabilidade mais profunda e Rodrigo respondera não com julgamento, mas com compaixão. Naquela tarde, pela primeira vez desde sua chegada, caminharam juntos pelo bairro. Helena contou histórias de Carmen, seu talento artístico, seu espírito livre, sua maneira de fazer todos rirem com suas imitações irreverentes. Rodrigo compartilhou lembranças das raras visitas de Carmen à casa, quando enchia a cozinha com histórias de suas aventuras europeias e planos grandiosos para o futuro. Queria chamar o bebê de Diego, disse Helena, enquanto paravam em frente à pequena igreja onde se casaram em uma cerimônia civil anos atrás. Era o nome que Carmen havia escolhido. Disse que queria que seu filho tivesse um nome forte, um nome de conquistador. Diego Bastos soa bem, disse Rodrigo sem pensar, e então parou, surpreso com suas próprias palavras. Desculpe, não quis presumir que... Não! O interrompeu Helena suavemente. Não se desculpe. Carmen teria querido que você tivesse a opção de fazer parte disso se quisesse. Sempre disse que você era o único homem bom o suficiente para mim, mesmo depois que terminamos. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. A revelação havia recontextualizado não apenas o presente, mas também o passado. Percebeu que seu retorno para casa não fora apenas casualidade, fora uma forma do destino de lhe dar uma segunda chance não só com Helena, mas com a própria vida. Diego não era um obstáculo para sua reconciliação. Era uma oportunidade de ser o homem que sempre quisera ser, mas que tivera muito medo de tentar ser. Pela primeira vez em semanas, os problemas de sua empresa pareciam administráveis em comparação com essa nova perspectiva. Perdera clientes, enfrentava investigações, mas ganhara algo infinitamente mais valioso, a possibilidade de redimir o pior erro de sua vida e a oportunidade de honrar a memória de Carmen, sendo o tipo de homem que ela aprovaria para sua irmã e seu filho. Dezembro chegou com um frio incomum que transformou as ruas de Belo Horizonte em uma paisagem diferente, como se a própria cidade estivesse se adaptando às mudanças que ocorriam dentro da pequena casa de adobe. As paredes que Helena começara a pintar durante seus dias solitários de novembro, agora recebiam ajuda inesperada. Rodrigo deixara seus ternos caros no armário,
e se juntara ao projeto de renovação com uma dedicação que surpreendeu a ambos. A dinâmica entre eles evoluíra para algo completamente novo. Não era a paixão ardente de sua juventude, mas tampouco era a frieza hostil das primeiras semanas. Era algo mais maduro, mais consciente, construído sobre o reconhecimento mútuo de suas cicatrizes e a decisão deliberada de curar juntos. "Me passa esse pincel", pediu Helena da escada improvisada, apontando para a cor azul céu que haviam escolhido para o quarto que seria de Diego. Seus movimentos eram mais cuidadosos agora, com a gravidez em seu estágio final, mas sua determinação permanecia inabalável. Rodrigo observou enquanto ela espalhava a tinta com movimentos precisos, transformando as paredes descascadas em algo belo e esperançoso. Instalara aquecimento moderno em toda a casa, um luxo que Maria Helena protestara inicialmente, mas que agora agradecia silenciosamente enquanto seus ossos idosos encontravam alívio do frio invernal. "Acha que Carmen teria aprovado as cores?" perguntou Ricardo, enquanto limpava as mãos sujas de tinta. Falar de Carmen tornara-se natural entre eles, uma maneira de honrar sua memória enquanto preparavam o espaço para seu filho. "Ela teria adorado o caos criativo", respondeu Helena com um sorriso genuíno. "Sempre dizia que espaços perfeitos não tinham alma, que precisavam de um pouco de desordem para se sentirem vivos." A conversa foi interrompida pelo som da chuva batendo nas janelas. O clima invernal trouxera tempestades incomuns, e aquela noite prometia ser particularmente intensa. Como se convocada por seus pensamentos, a eletricidade piscou várias vezes antes de se apagar completamente, mergulhando a casa em uma escuridão que apenas as velas podiam dispersar. Maria Helena apareceu na porta com um castiçal de prata que fora de sua mãe, sua figura miúda, mas digna, iluminada pelo brilho dourado. "Como nos velhos tempos", murmurou com um sorriso nostálgico, colocando as velas em pontos estratégicos ao redor da sala. Reuniram-se na cozinha, os três sentados ao redor da mesa, onde tantas conversas importantes haviam ocorrido. A tempestade rugia lá fora. Mas dentro da casa, cercados pelo círculo íntimo de luz de velas, havia uma paz que nenhum deles experimentara em anos. "Tenho medo", admitiu Ricardo subitamente, as palavras escapando dele antes que pudesse censurá-las. "Não do bebê, não disso", gesticulou para Helena e a casa, "mas de não ser suficiente. De repetir os erros do meu pai." Helena estudou seu rosto na luz vacilante das velas. Durante 5 anos, imaginara centenas de conversas com ele, mas nunca antecipara aquela vulnerabilidade crua, aquela honestidade brutal que cortava diretamente ao coração de seus medos mais profundos. "Seu pai foi embora porque não sabia como ficar", disse Helena suavemente. "Você foi embora porque não sabia como amar sem se perder." São medos diferentes. A simplicidade daquela observação o atingiu como uma revelação. Por anos assumira que seguiria o padrão de abandono de seu pai, mas Helena estava certa. Suas motivações eram completamente diferentes. Seu pai fugira da responsabilidade. Ele fugira do amor porque não se julgava digno dele. "E se eu fugir de novo?", perguntou, sua voz mal audível sobre o som da chuva. "Então me certificarei de que você não chegue muito longe", respondeu Helena com um sorriso que transformou toda a sua expressão. Era a primeira vez que falava do futuro como se ele pudesse ser parte dele, a primeira vez que suas palavras traziam esperança em vez de resignação. A segunda revelação chegou como um presente embrulhado em jornal. Descoberto por acidente durante uma manhã de janeiro, quando Helena procurava documentos médicos na escrivaninha de Maria Helena. Seus dedos toparam com um envelope amassado escondido atrás de uma fotografia familiar e a curiosidade a levou a abri-lo, apesar de seus instintos lhe dizerem para respeitar a privacidade da idosa.
Dentro, encontrou recibos de uma casa de penhores no centro da cidade, datados dos últimos 6 meses. Um por um, Maria Helena vendera suas joias mais preciosas, os brincos de pérolas que usara no casamento, o anel de rubi que herdara de sua mãe, a pulseira de ouro que Rodrigo lhe dera quando obteve seu primeiro grande contrato. Helena sentiu como se levasse um soco no estômago. Todo o dinheiro que recebera para despesas médicas, para comida, para as pequenas comodidades que assumira que vinham das economias de Maria Helena, na verdade, vinha da venda de lembranças insubstituíveis. A generosidade silenciosa da idosa a sobrecarregou com uma mistura de gratidão e culpa que ameaçava sufocá-la. Não era sua responsabilidade, murmurou Helena quando confrontou delicadamente Maria Helena sobre sua descoberta. Estavam no Jardim dos Fundos, onde a idosa alimentava os pássaros que haviam passado a depender de sua rotina diária de migalhas. Claro que era minha responsabilidade, respondeu Maria Helena com a firmeza que caracterizara toda a sua vida. Você é a mãe do primeiro neto que terei, e é a mulher que meu filho ama, embora seja teimoso demais para admitir completamente. Famílias cuidam umas das outras. A palavra família ressoou no ar matutino como um sino, trazendo consigo promessas e obrigações que Helena acreditara perdidas para sempre. Por meses, vivera naquela casa, sentindo-se como uma convidada temporária. Mas Maria Helena a considerara família desde o momento de sua chegada. Quando Rodrigo retornou de uma reunião com seus advogados naquela tarde, encontrou Helena esperando por ele no escritório, com os recibos espalhados sobre a escrivaninha, como evidência de um crime de amor. Seu rosto endureceu enquanto lia cada documento, processando a magnitude do sacrifício de sua mãe. Você sabia que ela tinha feito isso? Perguntou Helena, observando como os músculos de sua mandíbula se enrijeciam com emoção contida. Não tinha ideia, respondeu Rodrigo, sua voz áspera. Se eu soubesse... Parou, percebendo que Maria Helena provavelmente guardara o segredo precisamente porque sabia que ele teria intervindo, insistido em enviar dinheiro da capital. Teria transformado sua generosidade em outra transação comercial. Naquela noite, sem se consultarem mutuamente, tanto Rodrigo quanto Helena chegaram à mesma conclusão. Precisavam trabalhar juntos para gerenciar as finanças familiares. Não como benfeitor e beneficiária, mas como parceiros no cuidado da mulher que cuidara de ambos. Vamos recuperar tudo, declarou Rodrigo enquanto estudavam os recibos sob a luz da luminária de mesa. Cada joia, cada lembrança. E vamos estabelecer um sistema para que isso nunca mais aconteça. Helena assentiu, mas sua mente já estava trabalhando em algo maior. E vamos garantir que outras famílias no bairro não tenham que fazer o mesmo. Sua empresa, quando os problemas legais forem resolvidos, poderia estabelecer um fundo comunitário. Era a primeira vez que Helena falava sobre o futuro de sua empresa como se fosse algo em que ela também teria participação, como se estivessem planejando juntos, em vez de apenas coexistindo. Rodrigo sentiu uma centelha de esperança que estivera adormecida por meses. Você ficaria? Perguntou impulsivamente. Depois que Diego nascer, depois que meus problemas legais forem resolvidos, você consideraria ficar e fazer isso comigo? Helena não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou pela janela em direção ao jardim onde Maria Helena passara décadas cultivando beleza com recursos limitados, criando abundância a partir da simplicidade. Pergunte-me de novo quando você tiver demonstrado que pode ficar também, disse finalmente. Mas seu sorriso tirou qualquer aspereza de suas palavras. Era um desafio e uma promessa ao mesmo tempo, um convite a provar que aprendera a valorizar o que realmente importava. Rodrigo sentiu o peso daquela expectativa, mas pela primeira vez em anos era um peso que queria carregar.
O primeiro antagonista significativo chegou em uma manhã gelada de fevereiro como uma tempestade inesperada. Martim Herrera, o cunhado de Helena, apareceu na porta com a autoridade presumida de um homem que passara muitos anos no exterior e voltara com ideias sobre como os assuntos familiares deveriam ser conduzidos. Alto e magro, com um terno europeu que contrastava dramaticamente com a simplicidade do bairro, irradiava uma arrogância que imediatamente pôs Rodrigo em guarda. "Helena, precisamos conversar", declarou sem sequer cumprimentar, seus olhos varrendo desdenhosamente o interior da casa, como se estivesse avaliando uma propriedade para demolição. "Sobre Diego e sobre este arranjo estranho que você criou aqui." Maria Helena saíra para fazer compras, deixando Rodrigo e Helena sozinhos para enfrentar aquela confrontação inesperada. Helena tensionou-se imediatamente, suas mãos protegendo instintivamente o ventre, enquanto processava a ameaça implícita nas palavras de Martim. "Carmen me nomeou como tutor legal caso algo lhe acontecesse", continuou Martim, tirando documentos de uma maleta de couro cara. Sempre foi impulsiva, mas nunca irresponsável. Ela não teria querido que seu filho crescesse nessas condições. As condições a que se referia eram evidentes em seu tom desdenhoso. A casa modesta, o bairro de classe trabalhadora, a ausência de luxos materiais que ele considerava essenciais para a criação adequada de uma criança. Rodrigo sentiu a raiva se acumular em seu peito como vapor em uma panela de pressão. "Carmen confiava em mim", respondeu Helena com uma voz que tremia ligeiramente, mas que mantinha sua dignidade. "Sabia que eu amaria Diego como se fosse meu. O amor não paga colégios particulares, nem garante oportunidades futuras", replicou Martim com a crueldade casual de quem confundira sucesso financeiro com superioridade moral. "Tenho contatos com um casal nos Estados Unidos que está disposto a adotar Diego. Pessoas adequadas com recursos reais." A palavra adotar caiu na sala como uma bomba. Helena empalideceu, agarrando-se ao encosto de uma cadeira enquanto processava a magnitude do que Martim estava propondo. Rodrigo levantou-se lentamente, cada músculo de seu corpo tenso, com uma raiva protetora que nunca experimentara. "Saia desta casa", disse Rodrigo com uma voz perigosamente baixa. "Agora." Martim o olhou com um sorriso condescendente que aperfeiçoara durante anos de lidar com pessoas que considerava inferiores. "E você quem é em tudo isso? O namorado consolador? O benfeitor temporário? Você não tem direito legal algum nesta situação." "Tenho o direito que Helena me der", respondeu Rodrigo, movendo-se para se colocar entre Martim e Helena. "E tenho os recursos para lutar contra qualquer coisa que você tente fazer." "Recursos?" Martim riu com genuína diversão. "Investiguei sua situação financeira, Rodrigo Bastos. Sua empresa está sob investigação federal. Seus clientes estão te abandonando. Você não está em posição de ameaçar ninguém." A precisão daquela informação atingiu Rodrigo como um soco. Martim não apenas viera preparado, estivera vigiando, investigando, esperando o momento perfeito para atacar quando estivessem mais vulneráveis. Durante as semanas que se seguiram, a casa tornou-se uma fortaleza sitiada. Martim iniciara procedimentos legais para obter a guarda de Diego, alegando que Helena era incapaz de proporcionar um ambiente estável para a criança. Contratara advogados caros que bombardearam Helena com citações e documentos legais, projetados para sobrecarregá-la e forçá-la a desistir. "Ele não pode ganhar", garantiu Rodrigo uma noite, enquanto revisavam documentos legais espalhados pela mesa da cozinha. "Carmen a nomeou como tutora em seu testamento. Seus desejos são claros. Mas ele tem razão em uma coisa", admitiu Helena com uma honestidade dolorosa. "Não tenho os recursos que ele pode oferecer."
Não posso garantir universidades particulares, ou viagens ao exterior, ou todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. E você acha que é isso que realmente importa? Perguntou Rodrigo, pegando suas mãos entre as suas. Você acha que Carmen valorizava mais o dinheiro do que o amor? A resposta de Helena veio não em palavras, mas em lágrimas. Anos de insegurança econômica e dúvidas sobre sua capacidade como mãe substituta derramando-se finalmente. Rodrigo assegurou enquanto chorava, compreendendo que essa batalha não era apenas sobre guarda legal. Era sobre dignidade, sobre o valor de diferentes tipos de riqueza, sobre o direito de Helena de ser mãe em seus próprios termos. Naquela noite, Rodrigo tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Sem consultá-la com Helena, ligou para sua equipe legal na capital e instruiu-os a preparar uma defesa agressiva. Martim queria uma guerra. Ele a teria. A terceira revelação chegou durante uma audiência judicial particularmente tensa em março, quando o ar na sala do tribunal estava carregado de expectativas e medos não expressos. Martim Herrera chegara com uma equipe de advogados intimidadores e uma confiança que beirava a arrogância, enquanto Helena sentava-se ao lado de Rodrigo com uma dignidade silenciosa que ocultava seu terror interno. O juiz, um homem mais velho de expressão séria, estivera revisando documentos durante o que pareceram horas, quando o advogado de Martim se levantou para apresentar o que chamou de prova crucial sobre a estabilidade financeira do requerente. O que se seguiu mudou completamente a natureza do conflito. Sua Excelência, declarou o advogado com teatralidade calculada, meu cliente tem estado sob considerável pressão financeira. Possui dívidas de jogo superiores a $200 mil com credores, pouco convencionais. Esta ação de guarda não é sobre o bem-estar da criança, mas sobre uma transação econômica previamente acordada. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Martim ficara pálido, seus olhos saltando nervosamente entre seu advogado e a porta de saída, como se estivesse calculando suas opções de fuga. Era evidente que essa revelação não fazia parte de sua estratégia. Objeção, Vossa Excelência, gritou o advogado de Martim, mas era tarde demais. Os documentos já haviam sido apresentados como evidência. Registros de cassinos, recibos de casas de penhores e o mais devastador de tudo, contratos que mostravam que Martim havia prometido entregar Diego em troca do perdão de suas dívidas. Helena sentiu como se o mundo tivesse parado ao seu redor. Toda a dor dos últimos meses, toda a ansiedade sobre sua capacidade como mãe, todas as noites sem dormir, preocupando-se com o futuro de Diego, haviam sido causadas pela cobiça desesperada de um homem que via seu sobrinho como uma mercadoria. Isso é verdade? Perguntou o juiz diretamente a Martim, sua voz cortando o ar como uma faca. O senhor esteve negociando a guarda desta criança para resolver dívidas pessoais? Martim gaguejou, tentando formar uma defesa, mas as palavras não chegavam. Seu rosto passara de pálido a cinzento e pequenas gotas de suor apareciam em sua testa, apesar do ar-condicionado do tribunal. Sua Excelência, interveio Rodrigo, levantando-se lentamente, solicito que todas as ações contra a senhorita Helena Morales sejam imediatamente retiradas. É evidente que o requerente não tem o bem-estar da criança como motivação principal. O juiz assentiu gravemente. Ação negada. Além disso, ordeno uma investigação completa sobre essas alegações de venda de guarda infantil. Seu martelo bateu na mesa com um som que ressoou como justiça finalmente servida. Fora do tribunal, sob o sol implacável de março, Helena desabou contra Rodrigo, toda a tensão de meses finalmente liberando-se em soluços de alívio. Havia vencido, mas mais importante ainda, haviam descoberto a verdadeira natureza do inimigo que estavam enfrentando. Carmen nunca teria querido que Diego fosse usado assim, murmurou Helena entre lágrimas.
Nunca teria imaginado que Martim fosse capaz disso. Rodrigo assegurou firmemente sua própria emoção mal contida. Acabou, sussurrou em seu ouvido. Diego está seguro. Você está segura. Mas mesmo enquanto proferia aquelas palavras reconfortantes, Rodrigo sabia que essa vitória era apenas o começo. Martim poderia estar derrotado, mas as forças que haviam posto tudo aquilo em movimento ainda estavam por aí. E ele tinha a sensação crescente de que tudo estava conectado de maneiras que ainda não compreendia completamente. Naquela noite, enquanto celebravam silenciosamente em casa com Maria Helena, Rodrigo recebeu uma ligação que confirmaria suas mais sombrias suspeitas. A traição mais profunda revelou-se naquela mesma noite através de uma ligação telefônica que Rodrigo quase ignorou, assumindo que seria outro cliente cancelando contratos. Mas a voz do outro lado da linha era familiar de uma maneira que lhe gelou o sangue. Era Miguel Santana, seu sócio e melhor amigo nos últimos 8 anos. Rodrigo, irmão, disse Miguel com uma jovialidade falsa que imediatamente pôs Rodrigo em alerta. Tenho pensado na sua situação. Talvez eu possa ajudar com algumas despesas enquanto você resolve seus problemas legais. A oferta chegou exatamente quando Rodrigo mais a precisava. Os custos legais de defender Helena haviam drenado suas reservas de dinheiro, e sem renda regular da empresa, as pressões financeiras estavam se acumulando como nuvens de tempestade. Mas algo no tom de Miguel, uma familiaridade casual demais com detalhes que apenas alguém muito próximo poderia conhecer, acendeu alarmes na mente de Rodrigo. Como soube das despesas legais? Perguntou Rodrigo cuidadosamente. Não falei com ninguém sobre os detalhes específicos. Houve uma pausa longa demais do outro lado da linha, o tipo de silêncio que fala mais alto que as palavras. As notícias viajam rápido em nossos círculos, respondeu Miguel finalmente, mas sua voz perdera a confiança anterior. Rodrigo sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma clareza horrível. Miguel tinha acesso a todos os documentos financeiros da empresa. Miguel conhecia os procedimentos internos o suficiente para saber exatamente quais irregularidades reportar às autoridades fiscais. Miguel tinha tanto as conexões quanto a motivação para orquestrar a campanha de difamação que destruíra seus relacionamentos com clientes internacionais. Foi você, disse Rodrigo, a compreensão atingindo-o como um martelo. Foi você quem iniciou a investigação fiscal. Foi você quem ligou para nossos clientes com preocupações sobre a empresa. O silêncio que se seguiu foi confissão suficiente. Quando Miguel finalmente falou, toda a pretensão de amizade desaparecera de sua voz, substituída por uma amargura que vinha fermentando há anos. Sabe o que é trabalhar ao lado de alguém por 8 anos e ver como ele recebe todo o crédito? Cuspiu Miguel, com uma raiva que finalmente encontrara sua voz. Sabe o que é ter as mesmas ideias, fazer o mesmo trabalho, mas estar sempre em segundo lugar, porque ele tem o carisma, ele tem as conexões familiares, ele tem a sorte. Rodrigo sentou-se pesadamente na cadeira de seu escritório, o impacto da traição atingindo-o em ondas sucessivas. Não era apenas a destruição de sua empresa que doía, era a compreensão de que por anos confiara em alguém que o estivera odiando em silêncio, alguém que estivera esperando a oportunidade perfeita para destruí-lo. Os problemas de Helena, a situação com Diego, a investigação fiscal, continuou Miguel, sua voz ganhando uma satisfação cruel. Tudo chegou ao mesmo tempo por design. Queria que você tivesse que escolher entre salvar sua empresa ou salvar sua preciosa família. A crueldade calculada daquela confissão deixou Rodrigo sem fôlego. Miguel não apenas atacara seus negócios, atacara as pessoas que amava,
usar a vulnerabilidade de Helena e a inocência de Diego como armas em uma guerra pessoal que Rodrigo nem sequer sabia que estava lutando. Por que agora? Perguntou Rodrigo, sua voz mal um sussurro. Por que esperar tanto tempo? Porque precisava que você tivesse algo a perder, respondeu Miguel. Destruir um homem que não tem nada não dá satisfação, mas ver você escolher entre o sucesso que construiu e a família que abandonou, isso era poesia. Quando a ligação terminou, Rodrigo ficou sentado na escuridão por horas, processando a magnitude da traição. Não era apenas que Miguel tentara destruir sua empresa, tentara destruir sua alma, sua capacidade de amar e ser amado. Mas enquanto se sentava ali, na casa onde nascera, cercado pelo amor de Helena e sua mãe, Rodrigo percebeu algo que Miguel nunca entendera. Ao forçá-lo a escolher, seu antigo sócio revelara acidentalmente o que realmente importava. E Rodrigo escolhera corretamente. A guerra não havia acabado, mas agora ele sabia exatamente contra quem estava lutando. A quarta revelação chegou como um presente inesperado durante uma manhã de abril, quando as flores da primavera começavam a adornar o pequeno jardim de Maria Helena. A idosa estava incomumente silenciosa durante o café da manhã, seus olhos brilhando com um segredo que parecia lutar para conter. Finalmente, depois que Helena se retirou para sua soneca matutina, Maria Helena fez sinal a Rodrigo para que a seguisse até o escritório. Há algo que você precisa saber, disse enquanto abria uma gaveta da escrivaninha que Rodrigo não se lembrava de ter visto aberta antes. Algo que tenho guardado até ter certeza de que você estava pronto para ouvir. De dentro da gaveta, tirou uma caixa de metal enferrujada que continha documentos cuidadosamente preservados. Cartas, fotografias e, o mais importante, correspondência oficial com selos governamentais datando dos últimos 6 meses. Sempre soube que você era inocente, começou Maria Helena, espalhando os documentos sobre a escrivaninha como um advogado apresentando provas cruciais. Uma mãe conhece seu filho, sabia que você nunca teria feito as coisas das quais o acusavam. Rodrigo olhou os documentos com crescente confusão. Eram cartas dirigidas a Maria Helena por parte de investigadores fiscais, agradecendo sua cooperação em fornecer evidências que haviam ajudado a exonerar seu filho e a identificar o verdadeiro responsável pelas irregularidades reportadas. Você cooperou com a investigação? Perguntou Rodrigo, sua voz misturando espanto e admiração. Como sabia o que fazer? Maria Helena sorriu com a satisfação silenciosa de alguém que guardara um segredo por tempo demais. Seu pai não era perfeito, mas me ensinou algumas coisas sobre negócios antes de ir embora, e tenho observado sua empresa desde que começou. Sabia que se alguém tivesse plantado provas falsas, haveria inconsistências nos documentos que poderiam prová-lo. A magnitude do que sua mãe fizera o atingiu como uma onda. Enquanto ele lutava desesperadamente para salvar sua empresa e defender Helena, Maria Helena trabalhava silenciosamente nos bastidores, usando conexões que ele não sabia que ela tinha e conhecimentos que nunca suspeitara que possuía. Há mais, continuou Maria Helena, tirando outro conjunto de documentos. A investigação oficial concluiu. Sua empresa foi completamente exonerada. Mais importante ainda, identificaram Miguel Santana como o responsável pelas denúncias falsas. Ele está enfrentando acusações criminais. Rodrigo sentiu como se estivesse prendendo a respiração por meses e finalmente pudesse expirar. Sua reputação profissional estava restaurada, sua empresa podia funcionar normalmente novamente, e o homem que tentara destruí-lo enfrentaria as consequências de suas ações. Por que não me disse que estava fazendo isso? Perguntou, pegando as mãos enrugadas de sua mãe entre as suas. Porque você precisava aprender o que era realmente importante, respondeu Maria Helena com a sabedoria que só vem de décadas de observação das loucuras humanas.
Se você soubesse que poderia salvar sua empresa facilmente, talvez tivesse escolhido fugir novamente em vez de ficar e lutar por Helena. Era uma manipulação, mas era uma manipulação nascida do amor e da compreensão profunda das fraquezas de seu filho. Maria Helena orquestrara uma prova que forçara Rodrigo a confrontar suas prioridades mais profundas e a escolher o amor em vez do sucesso. Os clientes vão voltar, continuou Maria Helena, mostrando e-mails que ela vinha interceptando e respondendo em nome de Rodrigo. Uma vez que saibam que você foi oficialmente exonerado, eles vão querer renovar seus contratos. Sua empresa será mais forte do que nunca. Mas enquanto Rodrigo absorvia essa informação, percebeu que algo fundamental mudara nele durante esses meses. O sucesso profissional, que um dia fora sua principal motivação, agora parecia secundário, em comparação com a vida que começara a construir ali, naquela casa, com Helena e o bebê que em breve chegaria. "E se eu não quiser que tudo volte a ser como antes?" perguntou em voz alta, surpreendendo-se com a pergunta. "E se eu quiser mudar como a empresa funciona?" Maria Helena sorriu com o orgulho de uma mãe que finalmente vê seu filho se tornar o homem que sempre soube que poderia ser. "Então você tem minha bênção para fazer exatamente isso", disse simplesmente. "Você tem uma segunda chance, meu filho. Use-a sabiamente." Maio chegou com uma explosão de cor que transformou o bairro em um festival de vida renovada. As bougainvillas que Maria Helena cuidara por décadas atingiram sua glória máxima, criando um dossel púrpura e rosa que emoldurava a casa como uma pintura impressionista. Era neste ambiente de renascimento natural que Rodrigo decidiu organizar uma celebração que marcaria o renascimento de sua própria vida. A festa começou como uma ideia simples: convidar alguns vizinhos para celebrar sua exoneração oficial e a vitória legal de Helena. Mas à medida que a notícia se espalhava pelo bairro, a celebração cresceu organicamente até se tornar algo muito maior. Era como se toda a comunidade estivesse esperando uma desculpa para celebrar, para se reunir e afirmar a vida em todas as suas formas complicadas e belas. O quintal dos fundos da casa transformou-se em um espaço mágico. Rodrigo contratara um grupo de mariachis do centro da cidade, os mesmos músicos que haviam tocado em casamentos e celebrações do bairro por gerações. Sua música enchia o ar com melodias que falavam de amor perdido e encontrado, de lutas superadas e esperanças cumpridas. Helena, agora nas últimas semanas de sua gravidez, movia-se entre os convidados com uma graça serena que irradiava contentamento. Usava um vestido azul claro que Rodrigo insistira em comprar para ela. E embora se movesse mais lentamente devido à sua condição, havia uma luminosidade em seu rosto que ele não via desde seus dias de juventude. Os vizinhos chegaram com pratos que representavam décadas de tradições culinárias. Mole poblano, preparado pela senhora Garcia segundo a receita de sua avó, tamales da família Rodrigues que exigiam 2 dias de preparo, e o lendário pozole de Dom Fernando, que ganhara competições locais por anos. A mesa tornou-se um mosaico de sabores que contava a história do bairro através de suas tradições gastronômicas. Mas foi durante esta celebração, enquanto as crianças corriam entre os adultos e as risadas se misturavam à música dos mariachis, que ocorreu a quinta revelação. Helena, que estivera conversando com as esposas dos vizinhos junto à mesa de sobremesas, de repente parou no meio de uma frase, seu rosto transformando-se com uma expressão de surpresa e algo parecido com pânico. "Rodrigo", chamou com uma voz que cortou o barulho da festa como uma faca. Suas mãos agarraram seu ventre enquanto uma contração a atravessava com uma intensidade que a deixou sem fôlego. O tempo cristalizou-se naquele momento. Rodrigo abriu caminho entre os convidados, chegando ao seu lado bem quando uma segunda contração, mais forte que a primeira, fez Helena se apoiar pesadamente na mesa.
O pozole de Dom Fernando derramou-se enquanto as mãos de Helena buscavam apoio, mas ninguém notou o desastre menor diante da dramática beleza do momento maior que se desdobrava. "É muito cedo", murmurou Helena, mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, outra contração contradizia sua avaliação. Diego decidira que aquele dia de celebração era o momento perfeito para fazer sua entrada no mundo. Maria Helena, que assistira a nascimentos suficientes em sua juventude para reconhecer os sinais, tomou controle da situação com uma autoridade que desmentia sua idade avançada. "Alguém chame a ambulância", ordenou enquanto guiava Helena para uma cadeira. "E vocês, rapazes, parem de tocar músicas alegres e toquem algo mais tranquilo." Os mariachis, profissionais até o fim, transitaram sem problemas para melodias mais suaves, enquanto os vizinhos se organizavam espontaneamente em equipes de apoio. As mulheres mais velhas cercaram Helena com o tipo de sabedoria prática que só vem da experiência, enquanto os homens se encarregaram de abrir caminho para a ambulância e manter as crianças entretidas e longe do drama médico. Rodrigo encontrou-se ajoelhado ao lado de Helena, segurando sua mão enquanto ela respirava, através de contrações que chegavam cada vez mais frequentemente. Em seus olhos, viu uma mistura de medo e antecipação, mas também algo mais profundo. Uma confiança nele que não existia meses atrás, uma certeza de que não a abandonaria naquele momento crucial. "Você está pronto para ser pai?", perguntou ela entre contrações, seu sorriso transformando completamente a pergunta de brincadeira em promessa. "Estou pronto a vida toda", respondeu ele. E pela primeira vez sabia que era absolutamente verdade. Setembro trouxe consigo um ar de completude que se sentia como o encerramento de um círculo que começara a ser desenhado 18 meses atrás. Diego chegara ao mundo em uma tarde de maio, cheia de música e amor comunitário. E agora, aos 4 meses de idade, enchia a casa com os sons da nova vida. Pequenos gorjeios matutinos, choro que expressava necessidades simples e diretas, e aquela risada de bebê que tinha o poder de parar conversas e derreter corações. A casa fora completamente transformada durante esses meses. Os quartos que outrora exibiam décadas de uso cuidadoso, mas limitado por recursos, agora brilhavam com renovações que combinavam respeito pela história com comodidades modernas. Rodrigo instalara ar-condicionado discreto que não interrompia a arquitetura original, modernizara a cozinha mantendo seus elementos tradicionais e transformara o quintal em um espaço onde Diego poderia brincar quando crescesse. Mas a transformação mais significativa não era física, mas emocional e espiritual. Helena e Rodrigo encontraram seu ritmo como família, não através do grande gesto romântico que os filmes prometiam, mas através do acúmulo de pequenos momentos cotidianos. Trocas de fraldas às 3 da manhã compartilhadas sem discussão, cafés da manhã preparados um para o outro quando o outro estava muito cansado para funcionar, conversas sussurradas sobre o futuro de Diego enquanto ele dormia entre eles. Maria Helena floresceu em seu papel de avó, encontrando uma nova energia que parecia contradizer sua idade avançada. Estabelecer uma rotina matutina de ler para Diego os mesmos livros de histórias que usara com Rodrigo décadas atrás, criando uma continuidade geracional que dava profundidade e raízes à nova família que se formara sob seu teto. A empresa de Rodrigo ressurgira mais forte do que nunca, mas com uma filosofia completamente transformada. Em vez de simplesmente exportar artesanato brasileiro para mercados internacionais, reestruturara o negócio para focar em comércio justo e desenvolvimento comunitário. Os artesãos locais agora recebiam porcentagens mais altas dos lucros, e a empresa estabelecera um fundo de desenvolvimento que fornecia microcréditos para pequenos negócios em comunidades rurais. A Casa Histórica
tornara-se algo mais do que uma residência familiar. Era agora a sede de um centro cultural que preservava tradições locais enquanto as adaptava para novas gerações. Nos fins de semana, o pátio se enchia com oficinas de cerâmica dirigidas por Maria Helena, aulas de culinária tradicional e sessões de música onde os jovens do bairro aprendiam canções que seus avós haviam cantado. "Alguma vez se arrepende?" perguntou Helena uma tarde, enquanto observavam Diego dormir em seu berço, suas pequenas mãos fechadas em punhos que ocasionalmente se abriam como flores que se desdobram ao sol. Rodrigo considerou a pergunta seriamente. Renunciara à vida de luxo na capital, abdicara de uma parte considerável de sua fortuna para criar o fundo comunitário e escolhera a complexidade da vida familiar sobre a simplicidade do sucesso individual. Mas enquanto olhava para Diego, depois para Helena e finalmente para a janela, onde podia ver Maria Helena no jardim, ensinando as crianças do bairro a plantar sementes, soube que não havia nada a se arrepender. "Nunca", respondeu com uma certeza que o surpreendeu por sua profundidade. "Pela primeira vez em minha vida, sinto que estou exatamente onde devo estar." Helena pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele, enquanto observavam seu filho, porque era isso que Diego havia se tornado para ambos. Não o filho de Carmen, nem o bebê que Helena adotara, mas seu filho em todos os sentidos que realmente importavam. A última revelação chegara gradualmente, não como um momento dramático, mas como uma compreensão que se desenvolvia dia a dia. O verdadeiro sucesso não se media pela altura das conquistas materiais, mas pela profundidade das conexões humanas. Rodrigo aprendera que amar não significava perder o controle, mas encontrar o tipo de controle que realmente importava. Controle sobre suas próprias prioridades, suas próprias escolhas, sua própria definição de uma vida bem vivida. Enquanto o sol se punha sobre belo horizonte, pintando o céu com tons dourados que se refletiam nas janelas da casa, as 3 gerações da família Bastos reuniram-se para o jantar. Diego gorjeava em sua cadeira alta. Helena servia o mole que aprendera a preparar segundo a receita secreta de Maria Helena. E Rodrigo contemplava a mesa cheia de amor cotidiano com uma gratidão que o preenchia completamente. Levou 18 meses, mas finalmente chegou em casa. Espero que tenham gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Vejo vocês no próximo vídeo.